Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No MPTV de hoje vamos falar sobre o Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público, que será inaugurado no próximo dia 14 de dezembro. A proposta é criar um espaço para a produção e difusão das artes e cultura e dar visibilidade ao trabalho do MP com base no planejamento estratégico, além de ampliar a relação com a comunidade. No MPTV de hoje você vai ver também, nas ruas da capital, a população questiona o Ministério Público sobre medida protetiva e termo de ajustamento de conduta. Está no ar o MPTV. O Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão vai funcionar na antiga sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no centro de São Luís, na rua Oswaldo Cruz. Mesmo prédio que vai abrigar a Escola Superior, os centros de apoio, o memorial e algumas promotorias de justiça especializadas da capital. Sobre este assunto eu converso agora com o diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público do Maranhão, Nonato Leite. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado, Dalciana. Promotor, o que está englobado no projeto do Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão? Dalciana, desde o início da concepção do nosso planejamento estratégico, a nossa preocupação maior foi em difundir todas as nossas atividades institucionais, projetos sociais com resolutividade e transformação social, algo que atingisse, na verdade, a sociedade. A ideia do projeto cultural nasceu de um programa MP Cultural. Dentro do MP Cultural existe a faceta do Centro Cultural. Esse Centro Cultural, ele tem várias funções, vamos dizer assim, mas a principal dela é difundir o nosso plano estratégico. E a curadoria desse segmento fica a cargo da Secretaria de Planejamento e Gestão. Difundir o planejamento estratégico e também dar visibilidade, ao trabalho do Ministério Público. De que forma? Essa proximidade vai se dar de várias formas, tá? Nós pensamos em inaugurar o Centro Cultural no dia 17, já com uma oficina envolvendo a comunidade, tá? Através de várias opções. Nós vamos ter cinema, vamos ter artes, vamos ter exposições, vamos ter coral, canto, saúde. Ou seja, cada segmento desse vai estar atrelado a um projeto institucional. O planejamento estratégico todo está, na verdade, por trás desse segmento e fazer com que a cultura seja a linguagem, na verdade, seja o facilitador para que a gente possa mostrar qual o papel do Ministério Público no nosso planejamento e o benefício que a sociedade pode obter disso. Ou seja, a cultura vai ser um elo de ligação entre a comunidade e o Ministério Público, porque muitas vezes essa comunidade ainda desconhece, de que forma o MP atua, O local não poderia ser melhor, tá? Em termos de estratégico. O local fica no centro, na antiga sede da Procuradoria-Geral de Justiça. A ideia é nós mapearmos todo aquele entorno, os bairros que na verdade, são bairros que são desprovidos de um segmento cultural mais forte. Eu falo ausência de cinema, ausência de teatros, ausência de galerias de exposição e de atividades que sejam constantes, contínuas de aprimoramento. Na verdade, vão ser vários benefícios. O benefício para o entorno, que é a revitalização da área do patrimônio histórico e cultural, a valorização e o resgate do artista também vai ser muito bem aprimorado. E nós vamos apresentar para muitas dessas comunidades o que é a cultura, mas no seu segmento bem mais amplo, tá? E como essa cultura pode contribuir na melhoria de qualidade de vida de cada um deles. Por que essa preocupação do Ministério Público em se aproximar mais da sociedade? Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição, uma fala para alunos formandos num curso de Direito de uma universidade aqui local. E eu falei, minha fala inicial para esses alunos foi que o Ministério Público de 88 não existe mais. A Constituição trouxe o Ministério Público uma roupagem naquele momento, estabelecendo uma missão constitucional de garantir a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses individuais e sociais indisponíveis. Mas não disse como fazer. Ao longo desses 30 anos de Constituição, o Ministério Público está se reinventando.
e tentando se aproximar da sociedade. Na verdade, a sua missão maior é servir a sociedade. E essa missão ela tem que ter razão de existir. E o Ministério Público tem que buscar alternativas de chegar a solução, a apresentar resultados para a comunidade da qual ela serve. Então é importante que a sociedade perceba a proximidade do Ministério Público e perceba a importância que o Ministério Público tem nessa transformação. Ou seja, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça não querem ser protagonistas dessas ações. O protagonismo é do cidadão, mas o Ministério Público servindo como um facilitador de todos esses instrumentos. Mais uma vez mostrando que o Centro Cultural tem tudo a ver com essa transformação. O espaço, como o senhor mencionou agora há pouco, vai funcionar ali no centro, né, onde funcionava a antiga Procuradoria-Geral de Justiça, e esse espaço passou por uma reforma, foi readaptado? Sim, o prédio passou, nós estamos há 2 anos em reforma, finalmente dia 14, eu espero que a gente tenha essa inauguração com chave de ouro, porque não só o Centro Cultural vai ser inaugurado, mas também o nosso programa MP Memória, que é o nosso memorial, né? O memorial também vai ser instalado nesse local? Nesse local também. Vamos ter também, como você alertou, vai funcionar a sede da Escola Superior, os centros de apoio e algumas promotorias especializadas e também o escritório do Unicef, que é uma parceria que nosso Procurador-Geral de Justiça estabeleceu há pouco tempo. Isso também vai trazer bastante enriquecimento para essas atividades. Esse prédio está todo preparado, com auditório, com um espaço, uma área de vivência, com áreas comuns que vão servir de apoio para essas oficinas. Agora eu quero destacar que o Centro Cultural, ele não tem essa missão de ficar inerte, permanente. Sim. Só naquela localidade. A ideia é que a gente faça uma itinerância pelos bairros de São Luís e pelo interior do estado, principalmente tão desprovido ainda desse resgate, desse patrimônio histórico e cultural que precisa ser na verdade, absolvido. Primeiro apresentado à sociedade e depois sendo mostrado como instrumento de desenvolvimento para essa população. Promotor, o que as pessoas podem esperar, então, para a inauguração desse espaço, dia 14 de dezembro? Dia 14 a gente vai celebrar e vai premiar, vai entregar à cidade de São Luís esse prédio revitalizado. E é importante que a sociedade participe, porque muitos daqueles moradores ao entorno passam por prédios reformados, passam por prédios que estão sofrendo algum tipo de reforma ou construção e muitas das vezes não sabem como se beneficiar daquela reforma ou daquele prédio. A ideia é que a gente traga a sociedade para dentro desse estabelecimento. O doutor Gonzaga está, com seu entusiasmo que nos contagia a todos, está preparando uma grande festa à sociedade maranhense. Nós vamos ter a apresentação cênica de alguns momentos marcantes da história do Ministério Público maranhense. Vamos ter também a apresentação de um vídeo mostrando o que é o Centro Cultural e Administrativo. Vamos ter a inauguração do próprio memorial e de algumas salas de interface desse prédio. E dia 17, Dalcena, que nós vamos começar a dar o pontapé inicial numa primeira oficina. Nós vamos aqui está recebendo filhos de servidores do Ministério Público e também crianças e adolescentes apoiadas por determinadas organizações não governamentais. Nós vamos iniciar, inclusive, com a instituição dirigida pela irmã Mônica, na Liberdade, que é Solidariedade é Vida. Sim. Nós visitamos essa semana a irmã Mônica, ela ficou super animada, bastante entusiasmada com esse segmento, com essa possibilidade de apresentar a cultura e também ter a interface de conhecer a instituição tão grandiosa que é o Ministério Público. Promotor, então fique à vontade para convidar a comunidade para participar desse momento importante. Tá, eu tenho a grande satisfação de convidar o maranhense, não só o ludovicense, mas todo o maranhense, para conhecer as nossas instalações a partir do dia 14. Vamos ter uma grande festa para recepcionar toda a sociedade maranhense. Vamos ter as autoridades, vamos ter as falas iniciais, mas a importância é o espaço que está sendo aberto à comunidade, à sociedade, para que ele participe dia a dia. São um espaço aberto. Eu esqueci de falar, mas essas atividades do Centro Cultural são todas gratuitas, não há cobrança de ingressos ou de qualquer acesso restrito a essas instalações. Nós vamos estar apenas organizando para que, como eu falei a você, vamos estar mapeando essas escolas principalmente do entorno, e essas escolas vão ser convidadas
no momento adequado para participar desses eventos. Então, é uma grande festa, mas principalmente é um espaço entregue à sociedade maranhense e que isso frutifique e que isso possa revitalizar dentro de cada um essa cultura tão necessária para o crescimento das nossas crianças e adolescentes. Promotor de Justiça Nonato Leite, diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público do Maranhão, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Obrigado. O que é uma medida protetiva? É uma medida que a mulher requer na delegacia, no Ministério Público, no Judiciário ou na Defensoria, para que seja resguardado o seu direito de viver sem violência. Ela pode, inclusive, ela mesma, de próprio punho, fazer esse pedido de medida protetiva. Medida protetiva salva a vida. O homem fica impedido de ter contato com ela, de entrar em contato com seus familiares, mesmo através de redes sociais e de e-mail. E a medida protetiva, repise-se, salva vidas. E no próximo bloco, vamos continuar falando sobre a inauguração do Centro Cultural do Ministério Público. É um instante só. Como já mencionamos no bloco anterior, o Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público será inaugurado no próximo dia 14 de dezembro. Eu converso agora com o analista ministerial Francisco Colombo, que é coordenador do Centro Cultural. Seja bem-vindo ao MPTV. Olá, Daciana, muito obrigado. Colombo, no bloco anterior nós conversamos com o promotor de Justiça Nonato Leite, que falou sobre o trabalho do Ministério Público e os objetivos do Centro Cultural. Agora eu queria tratar a respeito dos objetivos específicos, né? De que forma esse centro vai contribuir para a nossa comunidade. Bom, os objetivos do Centro Cultural, na verdade, não podem ser objetivos, digamos assim, discordantes do próprio Ministério Público. Sim. O Ministério Público tem algumas funções, o resguardo da democracia, a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito. Então, esses são também objetivos do Centro Cultural. Obviamente que o caminho para se chegar a esses objetivos é um pouco diferente porque muda a linguagem. Então, como o próprio nome já diz, a gente vai usar o vetor da cultura para poder se obter esses objetivos, né? Sobretudo se aproximar mais da sociedade maranhense, da comunidade maranhense, dos cidadãos maranhenses. Então, a gente entende que a cultura é um veículo interessante de aproximação, de afinamento de diálogo, atração, de atração, exatamente. Então, essa palavra, aliás, é bem interessante. A gente vai tornar o discurso do Ministério Público mais atraente via cultura, via arte. E de que forma a produção artística maranhense vai ter espaço nesse projeto? De que forma eles vão poder interagir com a comunidade? Antes de responder essa questão com precisão, eu gostaria de dizer que o Centro Cultural vai contar com alguns espaços. Sim. Um deles é um auditório com 181 lugares, reversível para diversos tipos de atividades. Então lá vai ser possível ter cinema, ter teatro, ter debates, apresentações, rodas de leitura, seminários. Sim. Então uma gama muito variada de apresentações. A gente também vai ter uma galeria. Futuramente pretendemos ter uma brinquedoteca, sobretudo para mães que andem acompanhadas dos filhos, que não tenham onde deixar essas crianças. Então lá elas vão deixar as crianças e vão poder participar da programação. E a gente quer também trabalhar com oficinas de reciclagem. Então a gente quer que seja uma atividade permanente. Bom, dito isso, eu complemento então respondendo a tua pergunta, dizendo o seguinte, se a gente vai ter cinema, a gente vai ter cinema maranhense. Sim. Se a gente vai ter debates, a gente vai ter debatedores maranhenses, facilitadores maranhenses. Sempre uma prioridade porque é da nossa terra. Exatamente. Né? E acima de tudo também a gente pretende fazer um diálogo muito forte com a comunidade que a gente está inserido. A gente não quer ser um invasor. Sim. Veja, nós estamos no centro da cidade de São Luís, perto de áreas muito fortes, culturalmente falando, né? A Liberdade, a Camboa, Fé em Deus, Monte Castelo. Então a gente, Desterro, Madre Deus. Então a gente quer dialogar. Parque do Bom Menino ali também, né? Exatamente. Então a gente quer dialogar com todas essas comunidades e quer que essas comunidades também façam um trabalho em conjunto conosco, que é de criar as pautas do Centro Cultural. E o mais importante, esse acesso vai ser gratuito, né? Quer dizer, vai ser livre para qualquer maranhense poder se aproximar e participar, né? Exatamente. É fundamental, aliás, frisar isso, né? Quem estiver assistindo a gente, o Centro Cultural do Ministério Público vai ser sempre gratuito.
Isso quer dizer, entretanto, Dalciana, que a gente não vai simplesmente ficar esperando o público. A gente tem uma série de metodologias já traçadas junto à diretoria de planejamento que objetivam uma aproximação desse público, que vão ser estudantes da educação em todos os níveis, das redes pública e particular. A gente quer também dialogar muito fortemente com as diversas entidades, as organizações não governamentais, não só de cultura, mas as diversas, as mais variadas. E a gente quer conversar muito fortemente também com o cidadão comum. Então a gente vai estar sempre, inclusive, atrás do público. A gente não vai ficar só sentado esperando que apareça, anunciando e esperando que apareçam. Na sua avaliação, a instalação desse centro cultural naquela região específica pode, de certa forma, ajudar a revitalizar, a reocupar esse centro que hoje já está um pouco abandonado, se a gente for fazer um comparativo com anos atrás? É claro que a gente sabe das nossas limitações, né? Não podemos ser também excessivamente pretensiosos, mas esse é um dos objetivos. A gente entende que um equipamento público bem cuidado, atrativo, iluminado, limpo, atrai as pessoas. Então, no momento que você tem trânsito de pedestres, você também está contribuindo para forçar, de alguma forma, uma postura dos proprietários de imóveis, sobretudo, né? Isso quer também dizer que vai exigir do poder público uma ação em relação a calçadas, em relação à iluminação, em relação à cobertura asfáltica, em relação ao transporte público. Quer dizer, a gente está imaginando que isso sim pode ser um incentivo muito forte também para uma reocupação, uma revalorização do centro, porque afinal de contas ali já é a área de preservação, né? Então a gente espera sim que isso contribua de alguma forma. Você mencionou anteriormente que uma ideia é chegar realmente nessa comunidade, não de forma invasiva, mas trazer também essa comunidade para participar dessas ações. Está programado ou vocês têm algum projeto no sentido de fazer uma itinerância, por exemplo, assim, levar também essas ações isoladas para algumas comunidades de São Luís? Sim, a gente tem algumas limitações, né? A princípio, como eu já mencionei também, a gente vai ter um auditório para 181 lugares, né? 181 pessoas. Então, isso obrigatoriamente vai nos forçar, em algum momento, a ter ações externas. Sim. A princípio, a gente pretende agir nas comunidades do entorno, depois a gente vai escalonando, vai ampliando para a ilha inteira, inclusive para os municípios da ilha, e futuramente a gente vai atuar em polos, Imperatriz, Caxias, Timon, então que são cidades maiores, né, e que conseguem irradiar de alguma forma as ações do Ministério Público. Então a gente vai agir realmente de uma forma escalonada, objetivando em um certo espaço de tempo alcançar o estado inteiro. Ou seja, para finalizar, o Centro Cultural, então, vai ser um espaço para a comunidade e também para os nossos artistas locais, né? Exatamente, um espaço para a comunidade, um espaço gratuito, é bom sempre frisar isso, né? A gente vai trabalhar com cinema, a gente vai trabalhar com música, com teatro, com literatura, a gente vai ter atividades de formação. Hoje mesmo conversávamos sobre temas importantes e temas atuais. Sim. Que dizem respeito, inclusive, à comunicação, aos direitos humanos. Quer dizer, a gente vai tocar em diversos temas que são importantes, mas sempre usando a cultura e a arte como vetores para facilitar essa comunicação. Okay. Francisco Colombo, coordenador do Centro Cultural, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Obrigado, Dalciana. O que é feito com o dinheiro das multas de um TAC? Primeiro pode haver uma previsão no próprio TAC. Às vezes essa multa pode ser revertida a uma das partes interessadas ou a um projeto assistencial. Recomenda-se, inclusive, através de mecanismos institucionais, de que não seja revertido o dinheiro da multa do TAC ao próprio órgão que celebra o TAC, para que isso não atente contra a moralidade administrativa. Se não houver uma previsão específica no TAC, a lei determina que esses recursos vão para o Fundo de Interesses Difusos, que aqui no Maranhão já existe uma lei que cria, tá entendendo? Em outros estados também há, né? Pode ser dirigido a um fundo mais específico, se o TAC for relativo ao direito do consumidor, existe um fundo só para essas questões, existe também um fundo só para a questão ambiental, e existe o Fundo Geral de Interesses Difusos, do qual, por exemplo, órgãos importantes como o Ministério Público, as secretarias de meio ambiente,
as polícias podem ser beneficiadas com parte desses recursos para que sejam utilizados em investimento e aparelhamento desses órgãos. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.